E o cara que é empreendedor, ele precisa ter um ouvido, uma audição muito apurada. E eu sempre tive esse cuidado. A gente faz muitas pesquisas, né? Perfeito. Praticamente, Esse é o sucesso para a escala. nossa, todos os cursos nossos, a gente quer saber do aluno se ele gostou, a gente quer saber, mesmo que seja um curso gratuito, a gente Sim. quer saber como foi essa experiência, o que é que faltou, e nossas pesquisas são bem interessantes, né? São Perfeito. pesquisas, às vezes, objetivas, ali de sim ou não, mas tem também perguntas abertas. E nosso negócio, eu digo a você que a gente construiu todo em cima daquilo que o aluno trazia. Fala pessoal, estamos começando mais um Vumpcast aqui e hoje trouxemos um convidado muito especial com mais de 10 mil alunos treinados e eu vou chamar ele aqui para se apresentar um pouquinho para a gente, que é o Pablo Soledade. Tudo bem, Pablo? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Bata aqui. Vamos Isso, lá, vamos obrigado. embora. Valeu demais. Pablo já conheço, a gente já tá há um tempo junto ali, né? Trabalhando ali na parte de suporte, de atendimento de CS. Muito bom. Muito feliz de estar com você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Estou super à disposição e animado para conversar com vocês sobre o nosso mercado. Boa, legal. Legal. Bom, Pablo, você tem uma longa jornada aí, né, de formação. Se apresenta um pouquinho para a galera, conta um pouquinho da sua história para a gente começar a bater esse papo aqui gostoso. Vamos lá. São mais de 22 anos já de formação profissional, uma área que não é tão conhecida. Arquivologia, é um bacharelado, não tem em todos os lugares do Brasil. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, lá nos idos de 2002, e até hoje a gente produz muito conteúdo. Comecei no físico, né, trabalhando ali em alguns arquivos como chefe de setor, fui servidor público federal e desde 2018 comecei a ter cursos online, me interessar por esse segmento. Já fazia alguns cursos anteriormente, presenciais, viajava o Brasil todo, realizando cursos na área de gestão documental, digitalização, transformação digital, já nessa época. E em 2018 a gente começou a criar cursos online, um pouco antes da pandemia, e a gente construiu a escola GDI. Daí que veio a escola. Fui fazendo outras coisas ao longo do período. Atualmente eu tenho já um mestrado, já estou terminando um doutorado na área de ciência da informação. E com essa experiência acadêmica e prática também de mercado, de vivência, no Serviço Público Federal também já estava fazendo algumas coisas assim, em paralelo, realizando treinamentos, cursos. E aí veio a ideia de montar uma escola digital com essa demanda. A gente já tinha alunos presenciais e a coisa foi acontecendo, veio a pandemia, estourou, a gente chegou aí aos números atuais, aí, mais de 10 mil alunos na escola GDI. Boa. Ô Pablo, você tem um perfil muito legal assim, que é daquele expert que ele já tinha uma carreira estruturada no físico ali de palestras, como você falou, você já viajava, já tinha palestras, já tinha muitos alunos e foi pro digital. O que te fez enxergar um potencial no digital, um mercado digital lá em 2018? O que fez você virar essa chavinha e olhar pro digital? Cara, eu sempre fui muito desbravador, sempre gostei de ver o que estava rolando, quais eram as tendências. Então, pesquisando no YouTube ali, informações sobre negócios, sobre como crescer, como ganhar dinheiro também, né? A gente vai começando a receber ali algumas informações. Naquela época o tráfego pago ainda não era tão estruturado. Isso que eu ia falar, bom que você teve esse interesse na época certa, né? Porque naquela época... Então era meio mato, né? Exato. E aí eu comecei a vir para São Paulo, eu sou de Salvador, moro em Salvador, comecei a vir a São Paulo para poder participar de eventos, de cursos nessa área. Então participei de alguns players hoje grandes no mercado, né, de marketing digital, e entendi que era possível levar aquele conhecimento que eu já tinha no físico para o digital. A gente começou, eu lembro que eu estava num congresso presencial da minha área de arquivologia em Fortaleza, isso em 2018 e 2016, na verdade, e aí eu tive a
a ideia de lançar um congresso online ali, porque algumas pessoas estavam falando, poxa, fulano de tal não veio para o evento, caramba, é porque estava caro passagem e tal. Eu digo, pô, por que não, a gente não pode fazer um congresso online, né? E aí começamos a construir isso, e esse primeiro evento já tivemos 3.000 pessoas participando. Que legal. Do evento online, 3.000 pessoas, sem estrutura naquela época, 2018. Tudo no orgânico também. Tudo no orgânico, tudo com contatos que a gente já tinha. Então foi muito legal. O pessoal que estava no congresso presencial já fui pegando os contatos ali, a lista, e aí foi muito bom essa experiência. Legal. E aí as coisas começaram a rolar. E Rafa, se a gente for ver com todo esse know-how do Pablo, não tem como não falar de inteligência artificial, né? Não tem. Eu acho que, como a gente falou aqui no outro podcast mais cedo que eu gravei e os últimos que eu tenho falado, a tendência para esse ano é você ter automações com IA. A IA, ela, em alguns mercados, ela já não é mais diferencial. Ela já se tornou algo, vamos dizer assim, obrigatório. Sim. No mercado digital, tá caminhando para isso, mas eu vejo que ainda a galera tá descobrindo o que dá para ser feito com ela, né? Sim. E você tem usado ela para escalar seus negócios hoje? Quais são as estratégias que você usa no digital? Sim, bastante, né? Bastante. Tanto do ponto de vista técnico mesmo, do ensino na minha área. A gente, inclusive, tem um MBA agora lançando em Inteligência Artificial e Automação de Processos. Sensacional. E esse MBA, ele tem muita relação com a arquivologia. A gente, quando ouve falar em arquivologia, gestão documental, preservação digital, parece tudo muito analógico, né? Mas não é. Quem trabalha com arquivos trabalha não com o suporte papel em registro de informação, mas sim a informação propriamente dita, independente do suporte, né? A gente começa a registrar informação lá nos nossos ancestrais, nas montanhas, né? Aquelas cavernas, a parede era um suporte para registrar enfim, as pinturas rupestres e tudo mais. O registro de dados já é uma coisa humana, né? Exatamente. Aí vem a pedra, né? A pedra do Moisés. Legal. E o registro tá ali, o papiro, o pergaminho, vem o papel, que já tem 500 anos antes de Cristo, né? De origem chinesa. Aí vem fitas cassete, VHS, CD, DVD, e agora a gente está no mundo digital. Então, nós somos uma evolução social, fazemos parte disso, é na natureza do ser humano. Perfeito. Essa evolução, e a inteligência artificial ela vem nessa direção, né? Não é da agora, ela já tem um tempo, né? O Alan Turing é um dos precursores, né, da inteligência artificial. Sim. E ali a gente já começava a perceber essa grande possibilidade que hoje a gente vivencia, né? É difícil a gente, digamos assim, se enxergar numa grande transformação. Só daqui a uns 10 anos, 20 anos, talvez a gente consiga ter a percepção do que está acontecendo agora, né? As coisas estão mudando tão rápido, né? E a velocidade da evolução hoje, ela está se multiplicando, né? Sim. O que a gente teve de evolução em 100 anos, a gente teve em 10. Perfeito. O que a gente teve em 10, a gente está tendo em 5. E daqui a pouco vai ser uma coisa que já está sendo mensal, né? Cada mês, cara, você recebe quem está antenado ali com os grandes CEOs ali do Vale do Silício, você recebe uma novidade nova, assim, mês a mês. E é o que você falou, a gente não tem dimensão do quanto essas novidades estão mudando o nosso dia a dia. Exatamente. Daí que 10 anos a gente vai olhar e falar, cara, olha o quanto que já estava mudando. Exatamente. Então isso tudo faz parte desse processo de evolução mesmo. Sim. Social. E essa questão que você mencionou sobre o impacto da inteligência artificial no negócio, na área do marketing, por exemplo, a gente tem utilizado muito para poder aprimorar os nossos processos de contato com os nossos clientes, os leads, né? A relação, você construir, mas de uma forma mais humanizada possível, né? Porque tem isso, você não pode perder esse senso do ser humano, essa necessidade de estabelecer requisitos, né? Então, assim, o que eu vejo é que o uso da inteligência artificial, ele ainda é muito embrionário, como você mencionou, mas ele precisa desse embrião ter essa relação ética, né? Ter essa relação, esse contato direto com o ser humano. Porque se a gente perde isso, realmente aí a gente entra ali naquelas perspectivas do Exterminador do Futuro, né? Daquela coisa toda que a gente vê. Mas os estudos, e o legal é isso, que tem muita gente boa se preocupando com o assunto em diversas áreas, não é só o pessoal da TI,
Então, você tem ali antropólogos discutindo inteligência artificial, você tem pessoas do direito. Então, para mim, só essa relação mesmo, social, esse conjunto de profissões é que vai fazer realmente a gente ter uma inteligência artificial capaz de colaborar com o desenvolvimento da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. E hoje, Pablo, né, mesmo a gente falando de uma inteligência artificial embrionária, existem profissionais que têm medo de perder ali os seus cargos, né? Pois não sabem usar direito a inteligência artificial ou não querem aprender essa nova tecnologia. E tem alguns que já usam para os seus processos, né? Para otimizar os seus processos. Como que você vê esse profissional no futuro, assim? Legal você trazer isso. Bacana. Veja só, não tem como esconder que a gente está vivendo esse processo de transformação mesmo nas relações sociais, nas relações profissionais. Eu acho que o profissional ele vai precisar se aprimorar cada vez mais para poder realmente ser um protagonista no processo, ser proativo. Se você realmente não se tornar um profissional interessado, você vai realmente perder mais oportunidades. Entendo que ainda há muito espaço para esse desenvolvimento, inclusive o nosso MBA vai nessa direção de formar o profissional independente da sua profissão. Não precisa você ser um cara especialista em tecnologia da informação para usar a inteligência artificial e aprender isso. Exatamente. Você pode ser de qualquer área. Sim. E utilizar isso a favor, a crescimento dessa área. Então, eu acho que a gente vai viver realmente aí um momento de grande modificação nas relações de trabalho. A gente está vivendo isso, né? Eu acho que cada vez mais essa flexibilidade, esse uso, a questão do empreendedorismo digital também é uma coisa que vem fortalecer. Precisa. Está chegando muito forte. As pessoas precisam entender que tem que mudar. Tem que mudar. Você falou da velocidade do avanço tecnológico, mas a gente não tem essa velocidade social, né, na educação. Por mais que a gente tenha já possibilidades de educação, como aqui a VOMP possibilita isso, mas você não tem as pessoas preparadas. Né? Exatamente. Tem duas necessidades, né? O que você falou, e eu tenho visto isso, recentemente eu tenho estudado sobre automação com IA também, por assim, conta própria, né? E uma coisa que a galera tem falado muito é que, meio que a Mari falou assim, você tem dois cenários. Você tem o pessoal que está estudando para ser um gestor de tráfego, está estudando para ser um social media, está estudando para ser um designer, e você tem do outro lado a galera que está estudando como usar a inteligência artificial para fazer essas funções. No futuro não muito distante, a gente nunca sabe quanto tempo vai levar, mas não é muito distante. Essa galera que está estudando como usar IA, os engenheiros de IA, eles vão ter um espaço de trabalho muito melhor do que a galera que está se preocupando no cargo ali. Sim. Só que ao mesmo tempo, você falou um ponto importante. Para que a gente tenha um mercado de trabalho com a galera se desenvolvendo muito bem na IA, é necessário ter uma atenção maior na educação. No sentido geral. E aí entra uma necessidade no mercado que o pessoal que está assistindo a gente, pessoal, vocês precisam entender isso. Não fique lançando curso livre no digital. Se torne um empreendedor da educação no digital, porque o Pablo aqui vai falar muito bem sobre isso. É um mercado gigante para se trabalhar. E a VUMP, ela quer trazer essa visão para os sellers que estão com ela, né? De oferecer um MEC, uma certificação, uma pós-MBA, para trazer essa autoridade no mercado de educação digital. Legal demais, cara. Fico feliz de ter essa oportunidade de estar na VOMP com produtos, com o suporte que vocês dão para que a gente que trabalha nessa área consiga apresentar produtos de qualidade e colaborar com esse processo educacional. Você falou um ponto assim que deu um grande up no nosso negócio, é justamente o processo de certificação, né? As pós-graduações que a gente tem hoje com a VOMP, com o Grupo Cogna, são de extrema qualidade, não só por nossa causa, né? A gente faz a nossa parte, vocês estão fazendo a parte de vocês, e isso é muito bom, e a gente não tem nem noção do impacto que isso gera na vida, não é nem dos alunos, é da família desses alunos, Perfeito. É de que vem depois, então é de fato um processo muito importante o que a gente está fazendo hoje, e continuem, cara, só tenho a agradecer aí a VOMP por esse apoio. E você que é infoprodutor, que de repente
está querendo ser, eu indico assim, com toda certeza, de olhos fechados, aqui a equipe da VUMP. E, Pablo, o Rafa trouxe muito bem, né, esses dois cenários que a gente tem, né, dos engenheiros de IA e dos profissionais, né, que hoje estão se acostumando, né, com essa nova tecnologia. Eu acho que um pouco a gente cabe no segmento educacional, porque a GDI, ela já nasceu no mercado digital, né? E hoje a gente tem outras escolas que já têm um ensino um pouco mais, vou chamar de ultrapassado, né? Porque eles não estão no digital ainda. Mas como que você vê isso no futuro, né? Você acha que essas pessoas, elas vão começar, né? Esses outros educadores vão começar a perder mercado para esse nosso mercado digital? Como que você está enxergando essa movimentação? Legal. Eu acho que perde sim mercado se não se adaptar, se não se adequar, se não estiver disposto. A gente vê casos aí emblemáticos em relação a isso, né? A Kodak, por exemplo, que é uma empresa do segmento de tecnologia, de cópias, por exemplo, tem muito scanner de digitalização, por exemplo. É uma empresa que fechou por conta da falta, talvez por ser grande demais, não conseguiu se adequar a isso. A gente vê os bancos, hoje, a grande maioria com fintechs, buscando ali adequações. Eu acho que se as empresas de educação não tiverem esse insight, feeling, né? Esse feeling. E outra coisa, não é só as empresas, isso está também na questão do governo, né? Exato. Da área pública. O Trump lá nos Estados Unidos agora, né, substituiu, acho que mais de 100 funcionários por inteligência artificial. Então, é um movimento natural de todo o mercado, de todo mundo, né? Pois é, então a gente precisa realmente aprimorar a legislação, conversar mais com as pessoas e tentar ali buscar saídas, né? Mas não são saídas paliativas, né? São coisas realmente robustas que possam fazer com que a gente cresça, que a gente continue crescendo. O mercado de educação, e eu comecei a perceber isso de 4 anos para cá, assim, mais, né? Que eu estava no mercado, né? Eu pensava muito no meu produto em si, né? Nos produtos que a gente tinha, nos cursos, mas eu disse, não, a gente tem um negócio na educação. Isso mesmo. E isso também faz parte de educação, da formação. Né? Exato. A gente estava falando agora há pouco, eu e o Iago Peixoto, que é a questão do movimento, né? De você criar a tua comunidade e vai além de você só entregar um produto de qualidade. É você atingir uma dor de uma galera, que essa galera é a tua comunidade, o teu movimento, que você vai falar para eles, com eles, né? Isso vai além de só uma esteira de produto. Vai numa questão de você realmente criar um movimento dessa galera. E o mercado de educação pede isso, né? Pede que seja uma dor, um inimigo comum entre você e os seus alunos, e vocês ali juntos estão buscando os mesmos valores, o mesmo resultado. E é o que você falou também, né? Não é só atingir a vida do aluno, mas é atingir a família dele, é mudar a percepção de mundo daquela pessoa. E isso é muito importante para quem quer hoje crescer no digital, né? Você se destacar como infoprodutor é você entender que você, além de vender curso, você é uma referência para aquela pessoa de vários valores, né? Eu tenho essa percepção. Vejo que a gente consegue ajudar o aluno a resolver muitas dores. Uma delas que é latente, muito latente, é a formação dele acadêmica superior. Ele sai de um ensino superior com muitos gaps, né? Tem muita coisa que ele não sabe. A faculdade ensina ali questões teóricas, mas a parte prática de como ganhar dinheiro com isso. É essa dor que você pega. Essa dor eu pego. Após se graduar, o que fica ali ainda para ele aprender na prática, né? Pois é, exatamente. Exato. Como é que eu faço isso, né? Você sai com uma base, por onde é que eu começo? Perfeito. E quem está nesse mercado já há 5, 10 anos, 15, falta atualização para ele, né? Eu vi algo na faculdade, eu tenho uma expertise até de como faz, mas é muito antiquado, digamos assim, né? Eu preciso modernizar. Então, assim, como é que você se atualiza? Eu te entrego algo, um produto, eu te entrego uma esteira
que seja capaz de possibilitar melhorias profissionais para você. Perfeito. Então, a gente que está nesse segmento de educação tem que ter essa responsabilidade, entender, conhecer o momento do seu cliente. A escola GDI tem pessoas que estão do zero, começando agora, e tem pessoas que já faturam muito alto, mas querem melhorar os seus resultados. A gente, então, precisa externalizar isso, mostrar para o cliente que ele sempre vai precisar de atualização, né? Agora, aprofundando um pouco, professor, nessa questão de estratégia mesmo, de marketing de marketing digital que você usa, é isso que eu queria entender. Como é que você fez para construir a tua esteira de produto? Como que você fez o teu primeiro produto? Como que você chegou nele? Como que você chegou hoje ao MBA? Como que foi essa construção? Foi a tua comunidade que foi dizendo a necessidade? Você foi sentindo deles? Como é que funciona esse processo? Cara, eu sempre tive um ouvido. A gente fala muito de cursos de oratória, né? Mas a escutatória nem sempre é das melhores, né? E o cara que é empreendedor, ele precisa ter um ouvido, uma audição muito apurada. E eu sempre tive esse cuidado. A gente faz muitas pesquisas, né? Perfeito. Praticamente... Esse é o sucesso para a escala. Nossa, todos os cursos nossos, a gente quer saber do aluno se ele gostou, a gente quer saber, mesmo que seja um curso gratuito, a gente quer saber como foi essa experiência, o que é que faltou, e nossas pesquisas são bem interessantes, né? São pesquisas, às vezes, objetivas, ali de sim ou não, mas tem também perguntas abertas. E nosso negócio, eu digo a você que a gente construiu todo em cima daquilo que o aluno trazia, dessas demandas. Desde o início, com o físico, analógico, eu já conhecia essas dores. Então, assim, os cursos mais básicos que a gente tinha era de digitalização de documentos, mas não é pegar o papel, colocar no scanner e sair uma imagem. Exato. Então, eu precisava entender o que é que esse cara quer. Eu quero ganhar dinheiro. E o momento, isso, né? Sim. Você já até sabe o que você vai ensinar, mas eu não vou entregar tudo de uma vez, vou entregar qual que eu começo. Perfeito. O que vocês querem primeiro? Perfeito. Aí você vai... Exatamente. E não é por não querer compartilhar, né? Porque tem gente que assim, diz, não, eu não vou passar essa informação porque depois eu quero aproveitar isso. Mas é você entender esse momento do aluno. Não adianta você entregar algo que ele não está preparado ainda para poder receber. Então começou e até hoje é assim. Eu continuo fazendo pesquisas cada vez mais, tentando aprimorar. Essa semana mesmo, no final de semana, eu tive um curso e ele foi muito focado nisso, né? Entender qual é a dor desse cliente, quais são as soluções que a gente precisa apresentar a partir dessas dores. E tem perguntas bem específicas, às vezes até aleatórias. Parece que não está nem relacionado com um segmento. Você perguntar, por exemplo, hobbies das pessoas, né? Ah, mas faz muita diferença. Pois é, mas nem todo mundo faz, né? Um infoprodutor. E o cara precisa saber isso. As escolas precisam saber que isso é necessário. Totalmente. E indo um pouquinho nessa linha, né, de que nem todo mundo às vezes faz o que é necessário, você já ouviu falar de preservação digital, Rafa? Preservação digital? Eu acho que não. Esse é um assunto que o Pablo domina, não é mesmo, Pablo? Sim. Eu acho que você poderia falar um pouquinho desse conceito pra gente. Bacana. E eu sei que às vezes muitas empresas, elas se preocupam com inovação, né? Mas a preservação digital, elas esquecem. Muito então, bom. eu acho que esse é um ponto que a gente pode trazer até para o pessoal que está assistindo a gente, entender um pouco sobre preservação digital, que a gente não fala tanto, né? Perfeito, vamos lá. Inclusive, eu sou o coordenador do MBA em preservação digital, aqui com a VOMP, com o Grupo Cogna. E ele veio justamente no sentido de solucionar esse problema, né? Tanto instituições públicas quanto empresas privadas têm uma documentação independente do suporte, né? Você tem, antigamente eram em papel, hoje é digital, mas ainda assim você tem um legado muito grande em papel. Especialmente em órgãos públicos, você tem aí... Eu já trabalhei em secretaria pública já. Muita coisa. Trabalhei em prefeitura. Pois é. Ainda funciona no papel, não Exato. tem jeito. Então, por mais que a produção documental atual ela tenha migrado, né, para os sistemas, e aí o documento ele já nasce digital, você tem um legado que precisa ser digitalizado. O MEC, por exemplo, tem uma portaria que determina a obrigatoriedade de todas as instituições de ensino superior
seja pública, seja privada, em digitalizar os seus documentos Olha só. e fazer esse processo de descarte, de eliminação, com base na temporalidade desse documento. Então, por exemplo, um dossiê de aluno, né, que é o ambiente que a gente está aqui, precisa ser guardado por 100 anos. Nossa. A instituição ela é obrigada a guardar. Então, daqui a 100 anos, se você pedir o seu Tem que ter a histórico, informação. tem que ter. Isso é lei. Então, esse documento, ele hoje está no papel. Quando você digitaliza, como é que você garante que esse documento digitalizado ele tem valor jurídico daqui a 100 anos? Então, você precisa fazer um armazenamento digital. Eu não estou falando de nuvem, você subir para um drive da vida. Não é isso. É para garantir que esse documento ele tenha validade jurídica, né? Então, você precisa ali de alguns requisitos. Tem legislação para isso, tem lei federal, tem norma ISO. Existe uma burocracia por trás para você Exatamente. digitalizar e ele se manter válido. Exatamente. Padrão de metadados, local de armazenamento, um programa de preservação digital que as instituições precisam ter. Não é tão simples. Não é tão simples. Não é um backup que você faz. Não é você Não é escanear uma com o foto. celular. Não é. Entendi. Hoje você tira uma selfie, tudo bem, você tem ali o seu representante no celular. Agora imagine uma instituição pública, não dá. Não dá. Outra coisa, você tem, por exemplo, hospitais, você tem um prontuário do paciente, ele é digitalizado, ele sobe para uma nuvem. Essa nuvem está onde? No Brasil, nos Estados Unidos. Eu estou submetendo um documento com dados sensíveis, aí entra a LGPD, Isso. Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso submeter um documento com dados sensíveis para a legislação de um outro país. Perfeito. Eu tenho que estar armazenado no Brasil. E se for para outro país, eu tenho que ter aquela política de transferência internacional de dados. Uhum. Então, a preservação digital ela envolve tudo isso. Ela envolve muito dados fantástico. sensíveis, ela envolve guarda a longo prazo, pelo tempo que for necessário, mesmo que seja para sempre. Como é que você garante que um documento vai ser preservado para sempre? É se a gente está vivenciando essa mudança de suporte o tempo todo. Eu tô lascada, então. Eu tirei foto dos meus certificados lá e joguei eles fora. Não vale Não, nada? eu perdi a minha habilitação já tem 1 ano e todo lugar que eu entro que precisa de documento, eu vou lá no print da foto assim e mostro. Sinto lhe dizer, mas assim, porque é o seguinte, a legislação brasileira, para isso, ela diz o seguinte, você pode digitalizar, faça a digitalização, mas ela tem que estar em 300 dpi. Se você não digitalizar em 300, digitalizar em 200, um advogado pode ali entrar com ação e dizer, ó, seu juiz, eu não reconheço, esse documento ele foi adulterado, ele não está em conformidade com a lei e ninguém sabe como é a cabeça do juiz, né? Ele Exato. pode pedir a você o original, você diz, não, mas já descartei. Mas você descartou por quê, né? Se você digitalizou errado. Então, tem acontecido muitas coisas em relação a isso. As instituições públicas e privadas precisam fazer digitalização, querem fazer porque dá celeridade à tomada de decisão, porque reduz o uso do espaço físico, né? Para por exemplo, um hospital. Tem hospitais que guardam documentos em papel e gastam, sei lá, 40% do espaço físico com papel. Imagino. O que Então, ao deve invés ter de de ter formulário prontuário Pois é, lá para exatamente. guardar, não faz Então, sentido a gente tem que manter. digitalizar. Só que como é que você garante que esse documento digitalizado ele vai ter validade? Entende? Mas vocês falando agora, teve um episódio muito ruim que aconteceu comigo. Eu tinha viajado para o Rio de Janeiro, férias mesmo, aí deixei o meu RG na mala da minha namorada. Aí eu fui para o aeroporto. E eu sempre fui acostumado de usar essa foto, essa bendita foto no documento do meu celular. No aeroporto, eles já não deixam. Porque já é um ambiente ali que eles precisam respeitar essas leis que você falou, né? Exatamente. Lá, É um ponto foi precisa ótimo. de você trazer esse exemplo aí. Porque na nossa vida, no dia a dia, parece que não faz diferença. Quando você precisa, uma relação ali com algum público, o documento, seja em suporte papel, em suporte digital, ele é uma prova. Sim. Ele é um registro. Então, por exemplo, você tem uma certidão de nascimento, um documento que comprova a sua casa, que você é dono de sua casa, uma escritura, né? Se ela é digital, ela precisa ter elementos ali que garantam essa validade. Professor, e quem pode fazer essa especialização? Advogados? Qualquer área. Hoje a gente tem alunos de todas as áreas que você imaginar. A gente tem advogados, a gente tem até psicólogo faz essa pós-graduação, porque
você pode utilizar para várias coisas. Ela é usual pro dia a dia dele, né? Não é por área, mas é pro dia a dia. Porque toda área vai ter, a maioria vai ter um arquivo assim grande de documentos que uma hora ela vai precisar de fazer esse processo. Sim. A gente hoje, o grande público nosso, maior, claro, está ali nos bibliotecários, né? Arquivistas, profissionais de tecnologia da informação. Então, a gente tem muitos profissionais que trabalham na TI mesmo, de instituições públicas. Aqui mesmo a gente tem alguns Assembleia Legislativa, sempre coordenadores de setores também. Então tem uma demanda muito grande. E a galera pode prestar serviço? Sim, isso daí é algo que tem muitas contratações públicas, licitações hoje. Olha que legal. Digitalização de documentos, guarda digital, armazenamento, gestão documental. E é um bom mercado? Muito bom. É um mercado que movimenta muita grana, bilhões, e é pouco explorado. Isso que eu ia falar. A escola GDI, eu digo assim, nós somos a maior escola do Brasil de gestão da informação e documentos, mas também só tem a gente. Só tem a gente. Eu estimulo os nossos colegas a fazerem os seus cursos, a terem escolas também nesse nível, porque há uma demanda de mercado e eu não tenho problema nenhum ter concorrente. Maior, né? Vai ser, está sendo cada vez mais. A gente não tem braço para poder atender todos os nossos alunos. Eu imagino. E professor, como é que você chegou nesse nicho? Minha mãe. É mesmo? Minha mãe era servidora pública, né? Hoje ela é aposentada. E até me estimulou a ser servidor também. Minha carreira como servidor na época veio de minha mãe, minha família toda praticamente servidor público lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. E aí minha mãe trabalhava num órgão da universidade que tinha muito documento, muito papel. Minha mãe trabalhava como datilógrafa, máquina de datilografia, né? Não sei nem se é da época minha de mãe vocês, também né? é formada em datilografia. Eu já vi uma máquina dessa que a minha avó tinha na casa dela, mas já não era da minha época já. Pois é, minha mãe ali datilografava e tal, e aí ela me incentivou. Esse curso começou lá na Bahia, eu fui da segunda turma, em 99. Eu entrei na faculdade e aí a coisa começou. Eu sempre fui muito empreendedor. Então, por mais que eu tivesse passado no concurso público, eu estava assim pensando que já tinha aquela veiazinha que não ia ficar no concurso, não ia ficar na área pública. Nada de errado com o servidor público, sim, né? mas é que o coração tem que vibrar naquilo que você faz, né? Exato. Então, hoje meu coração vibra, eu não estaria aqui com vocês, né? Exato. Se tivesse tomado essa decisão. Não se arrepende. Não me arrependo em momento algum. Sou muito feliz com a decisão que tomei. Graças a Deus, os filhos são. E a sua mãe criados, te viu né? na área? Minha mãe é mãe, né? Ela continua com aquela mesma coisa do serviço público ainda. Meu filho, você é doido, tá certo pelo duvidoso. É a geração, né? É a diferença das gerações, né? Você não acredita que seja X, né? Geração X. Ela Exato. É uma visão diferente. Eles queriam estabilidade. A geração X já foi uma geração que desbravou, né? Exato. Desbravou. Então, até hoje ela tem essa preocupação, mas graças a Deus tá tudo bem. Eu fico muito feliz com isso. Show. E sendo esse mercado tão exponencial como você fala, né, Pablo? Por que você acha que as pessoas não exploram esse nicho? Na sua cabeça, assim, existe algum motivo para eles não Falta de conhecimento. Boa. Também. Tem muitos, como você falou, às vezes a informação não chega, né? Sim. E há uma cultura muito ainda, principalmente na área da biblioteconomia, da arquivologia, de serviço público, não é? Sim. Meus pares, a grande maioria, estão atuando no serviço público. Outra coisa também, que é uma característica também do profissional de tecnologia da informação, isso a gente vê em pesquisa, está na questão da comunicação. O empreendedorismo, o aparecer não é tão comum para essa turma, então prefere um trabalho mais assim de bastidor. Exato. Então, por exemplo, uma escola, ela requer que o expert apareça, né? Sim. Ela requer que a pessoa esteja disponível para poder... Então, assim, existem muitas empresas do nosso segmento, mas é bem bastidor. Então, Entendi. assim, a gente acaba tendo ali uma ou outra empresa que faz treinamento, capacitação, mas que conseguiu reunir esse leque de produtos, de infoprodutos, como a gente não tem. E essa visão de mercado como escola, né?
E volto a dizer, estimulo tanto os nossos profissionais da nossa área quanto profissionais de qualquer área a realmente estruturar um negócio com essa visão. Você, professor, é um dos melhores exemplos que a gente tem do perfil de celery que a gente, como VUMP, imagina. É esse perfil. É realmente você ter essa visão de criar uma escola, de botar a sua cara ali, a tapa, realmente ir para cima. E até voltando para a área assim, do que você usou de estratégia no digital, a gente que está nos masterminds, nos eventos e tudo mais, a gente aqui da VUMP, a gente está o tempo todo ouvindo sobre a estratégia do high ticket. Todo mundo está em busca do high ticket para atingir o seu 6 em 7, até o seu 7 em 7, enfim, que o high ticket é o caminho. E de fato, né, mentorias e eventos dá muito certo, né? Sim. Eu falo com os sellers aqui, você vê como que muda o jogo para eles, mas mentoria, por exemplo, não é uma coisa, isso eu já ouvi de muitos, não é uma coisa para todo mundo. Agora, a pós-graduação, ela é uma excelente opção para que você tenha um high ticket na tua esteira de produto. Com certeza. E eu queria que você falasse para mim um pouco sobre isso. Como que a pós entrou, em que momento que ela entrou, o que você usou para ela poder ter aderência, que momento que você viu que tinha espaço para pós-graduação, para a galera entender aí o quanto que isso pode mudar o negócio do pessoal. Legal, Rafa, legal demais. Sim. Opa, deu uma tossida. Nossa, gente, eu tava esperando você terminar pra eu tossir. Desculpa, professor. Sem problema. Vamos lá. A pós-graduação, ela fez uma grande diferença no nosso negócio, né? Nós temos muitos infoprodutos, low ticket de R$ 47,00 até um high ticket mentoria de 7K, né? Perfeito. Esteira completa. Exato. Mas a nossa mentoria, ela ia muito na direção do empreender, do cara ganhar dinheiro com esses serviços de gestão documental, digitalização. Entendi. E eu tenho uma boa parcela do público, isso por pesquisas, que é um público que é mais técnico. Ele quer, na verdade, aprender o técnico para poder melhorar, receber até um salário a mais. Por exemplo, o cara que é servidor público e tem uma certificação com pós-graduação, ele ganha... É uma profissionalização mesmo, ele quer um a mais no currículo dele ali para conseguir ter oportunidades melhores. Ele ganha mais dinheiro, né? Eu, quando era servidor público e fiz uma pós, aumentou 25% do meu salário. Total. Né? Então, tanto no público quanto no privado. E o brasileiro tem a cultura de certificado, né? Ele gosta de certificado. Exatamente. Então, na minha área, isso é mais forte ainda. E aí a pós-graduação veio nessa direção. Bom, se eu tenho uma mentoria que eu tenho uma fatia pequena, um percentual de 10, 15% de pessoas que podem se interessar, eu preciso de um high ticket que venha na direção do técnico. Exato. Então, o MBA em preservação digital, ele veio nessa linha. Eu percebi que a gente tinha um público, a gente já tem mais de 10 mil alunos na escola, temos quase 30 mil leads, que são pessoas que já participaram de algum evento. Isso é um ponto importante. Nosso. Você ter uma base já estruturada, vai ter uma aderência melhor para você vir com high ticket com a Mas pós, eu digo, Rafa, que mesmo que você esteja começando agora, se você tem uma experiência técnica, se você tem conhecimento e você tem boas relações, um bom network, tá? Eu sempre falo isso, a gente tem que fazer um micromapeamento de network para ver quem são as pessoas que eu conheço, quem são os possíveis alunos que eu posso ter. Você pode ter até uma base pequena, você pode ter até um Instagram pequeno. A Escola GDI tem um Instagram de 2 mil pessoas, por exemplo, mas tem 10 mil alunos. Tem um canal no YouTube com 6 mil pessoas, mas são 10 mil alunos. Quer dizer, é muito no bastidor. É muito um público que também não está ali na rede social necessariamente. Então você precisa trabalhar com essa perspectiva, o contato mais próximo com a universidade, com o aluno que sai, com um conselho profissional, por exemplo. Ainda mais quando é nichado, né? Sim. Às vezes não está na rede social do seu público. Mesmo. Exatamente. Então, assim, para incentivar aquelas pessoas que ainda não têm uma base, né, grande, que é possível fazer com esse mapeamento de network e com boas estratégias em relação a público frio também. Aí você pode plugar um tráfego pago, para poder, a partir desse tráfego pago, não um convite direto para uma pós-graduação, mas geralmente eu faço um convite para um webinar, um workshop, e ali você aumenta o nível de consciência daquela pessoa em relação àquele produto, Perfeito. ao MBA. Eu acho que esse tipo de venda
casando um tráfego, pode ser público frio, mas tem que conscientizar a partir de algum evento, um lançamento que você de 3 dias ali, Sim, né? sim. Enfim, ou uma sessão mesmo estratégica ao vivo ou gravada. E, claro, tendo uma equipe comercial para depois entrar em contato, porque o high ticket, ele exige, é mais difícil a pessoa pegar o cartão e passar ali 6, Exato. 7 mil reais, né? Tem que ter um contato ali de convencimento, para esforço quebrar a é um pouco objeção, maior, né? né? Sim, Para quebrar a sim, objeção, sim, ela sim. leva um pouco mais de Sim, sim. E assim, etapas. não precisa você ter uma equipe grande, né? Hoje quem faz isso é minha esposa, sou eu e minha esposa. Olha É só. o contato no Olha a um só. ali, das pessoas que vão chegando. A gente plugou, claro, uma ferramenta de automação. Sim. A gente pegou no mercado aí uma bacana, que tem o WhatsApp, que tem disparos de e-mails e um controle ali de CRM. E pronto, né? Hoje a minha equipe é muito enxuta, são 3 pessoas, tem uma pessoa nas redes sociais, um social media, um gestor de tráfego e minha esposa. Pronto, é esse o time e agora a gente está plugando comercial. E vocês estão querendo fazer eventos presenciais? Sim, a gente já fez alguns, o ano passado nós fizemos em Brasília, em São Paulo, aqui em São Paulo, sempre com público aí em torno de 200 pessoas. Caramba. É um evento bacana, né? As pessoas, como são alunos, tem muitos alunos nossos que são do digital, então querem nos ver, querem ter a Sim. experiência de conversar. Isso é importante. Né? Aquele lance da comunidade faz diferença. Sim, e eu acho que é um local muito interessante para vender pós-graduação também. Verdade. É um evento presencial. Você criando uma boa estratégia, um conteúdo que seja próximo a pitch isso. encaixado ao conteúdo e a mensagem que o evento todo quer passar. Perfeitamente, perfeitamente. Você consegue ali sair do evento presencial com muitos alunos. Sim. Com certeza. E o GDI Cast também te ajudou nessa trajetória? Tá assistindo, né, o conteúdo. Legal, pô. Sim, vem ajudando muito. Acho que é a produção de conteúdo, né? A gente precisa realmente trazer coisas de qualidade, diferenciais para o nosso público, né, para o nosso espectador. E eu gosto muito de fazer, eu gosto demais de fazer lives. A gente tem um programa chamado GDI News, né? Toda semana, segunda-feira, eu entro ali, trago um convidado às vezes, ou trago um conteúdo e no final eu digo assim, agora o Pablo Bonner vai apresentar. E aí a galera gosta disso, né? Total, curte isso. Isso é importante. Né? Exato. O expert tem que entender que o tempo de tela é essencial pro negócio dele, né? Sim. Ele tem que aprender a gostar de aparecer para o público dele. Não tem jeito, né? Verdade. Isso nem sempre foi assim, né? De 2018 eu era tímido, não conseguia assim, mas a gente... Em 2018 não precisava. Era você saber fazer as estratégias de tráfego que vendia. Hoje em dia, cara, você tem que se destacar. Tem que se destacar. Hoje em dia todo mundo é bombardeado, né? Todos os dias. Exato. Hoje em dia, compra quem faz parte de uma comunidade, de uma escola, de um movimento. Verdade. Não é quem vê o anúncio assim. Lógico que tem. Sim. Mas se você realmente quer se tornar alguém grande, você precisa ter o teu público ali que vai comprar o que você oferecer porque gosta do Pablo, né? Com certeza, essa conexão mesmo que cria. E assim, a gente tem que estimular as pessoas a começar, porque se você não começa, você não vai melhorar nunca. Perfeito. É a repetição que vai fazendo a gente melhorar nossa comunicação, é a repetição que vai fazendo a gente nem olhar para o roteiro em relação ao conteúdo que a gente tem, porque isso está internalizado. Eu gosto de jogar bola, né? Toda quinta-feira de noite eu quero pegar meu babinha. Tá melhor que eu. Gosto demais, cara. Tá melhor que eu. E quando eu voltei a jogar, isso há 2 anos atrás, eu lembro que, nossa, eu tinha 10 anos sem jogar futebol, então eu tava travado, não conseguia nem tocar na bola direito. Já no segundo jogo já foi coisa. Hoje Neymar perde pra mim, né? Mas eu quero dizer que a gente precisa estar repetindo. Se você tá jogando toda semana, tá jogando mais que o Neymar já. Pois é. É verdade. E aí, acho que a gente também pode falar um pouquinho de VUMP, né, Pablo? Você já está aqui com a gente há 2 anos e como é que a VUMP te ajudou aí a alavancar a sua pós-graduação?
Nossa, eu gosto muito da VOMP, a relação com as pessoas, o suporte é algo muito importante, assim, sabe? Você quando vem com um projeto de pós-graduação, né, um PPC, você chega com uma experiência acadêmica, né? E se você não tem uma equipe que diga para você, dê alguns detalhes, apresente, olha, Pablo, eu tenho funcionado assim em outro local, o que é que você acha de... Então, esse acolhimento é muito importante, né? Então. Desde o início. Isso faz uma grande diferença. E hoje a gente tem um contato muito próximo ao aluno, a Escola GDI, com a nossa parceria com o Grupo Cogna, a gente faz questão de manter esse contato, mas se a gente não tivesse, o aluno seria muito bem atendido ali na plataforma, sabe? O que a gente pede para o aluno fazer na plataforma, ele tem facilidade, porque vocês já parece, não sei se é pesquisa, não sei o que é que vocês fazem, mas a experiência é muito interessante, né? Para a gente Já e para o aluno. intuitiva, né? É muito legal. Eu gosto até de construir ali as ofertas dentro da Você plataforma. gosta de configurar VOMP. ali, Eu né? gosto de configurar e é fácil de mexer. Então, assim, a pessoa tem que chegar aqui com um conhecimento técnico e aí colocar a pós para rodar ou uma certificação. Fica fácil com a equipe que vocês têm, a experiência que vocês têm. A gente consegue lançar uma extensão, aprovar uma extensão, né? E lançar ela em 7 dias, né? Pós-graduação em 2 meses. Eu acho que quando você lançou a sua, tava até mais tempo. Sim. Acho que a gente gastava 2 anos, que você tá com a gente. Acredito que a gente sim. gastava uns 4 meses. Por aí. Já caiu para 2 meses. Então, assim, a intenção da VUMP é tirar o máximo de burocracia do teu caminho para você conseguir certificar o teu curso ali com o MEC, né? Muito bom, muito Isso bom. ajuda muito, né? Porque o que eu percebo, assim, a galera que eu vou falar é que quando você fala de extensão MEC, o pessoal já fica assim, pô, mas vai dar um trabalho, nossa, mas eu vou ter que falar lá com o pessoal e tal. Eu falei, não, cara. Preenche esse PPC aqui, preenche esse documentinho aqui que a gente vai acelerar esse processo para você. Eu incentivo demais, assim, já tem alguns clientes de vocês que certamente eu indiquei aí, porque eu tô sempre nos eventos, Obrigada, fazendo ali, agora mesmo no Rio teve uma pessoa de psicologia que certamente vai procurar vocês, outro cara legal. da área de, ele tem um curso para concurso, o cara tem mais de 2.000 Tá bombando horas. esse nicho, cara. Ele tem 2.000 horas de um conteúdo, se eu não me engano acho que é direito tributário, alguma coisa assim. Eu disse, Nossa. cara, por que você não pensa em montar? O cara tem mais de 2.000 alunos nesse curso. Nossa, tá E ele não prontinho, tem, né? ele não tem outro produto para oferecer. Eu digo, cara, é uma pós-graduação. Você tem que conversar com o Exato. pessoal, ver de que forma você vai adequar. Abre uma caixinha no Instagram, Pois pergunta é. pra galera. Exato. Pô, vocês querem. Eu tô pensando em lançar uma pós, qual o tema que vocês querem? Meu, Pois é. pesquisa, pergunta, né? Pois é, cara. Um grande erro do infoprodutor é só investir num produto só e ficar sem essa Totalmente. perspectiva, sabe? Totalmente. Então tem gente que tem até produtos bem baixinhos, que tem dificuldade de vender mentoria, porque o público não é tão qualificado assim, mas como você falou, para pós-graduação, pode ser É que a o cara opção. venha. Sim. Exatamente. Perfeito. E o bom também, Rafa, é que aqui o pessoal pode vir com a experiência do acadêmico, né? E a gente ajuda a construir a pós-graduação. Sim, Uhum. total. Porque às vezes a pessoa ela não tem formatada como seria a pós, Sim, mas a VUMP ajuda você a fazer isso. Sim. legal. Essa semana mesmo, semana passada agora, teve um amigo meu do Mastermind que eu participo e ele aproveitou a promoção da Black para comprar a chancela de extensão, né, que tava pela metade do preço, 50%, ele comprou 2. Só que ele é estrategista e ele só comprou, falou, eu vou comprar. Aí agora, essa semana, ele fez uma reunião comigo, com o André, que é um dos nossos coordenadores acadêmicos lá. E aí a gente começou a trazer para ele, cara, ó, esse nicho aqui tá legal, presta atenção, esse. E ele tá montando o curso do zero ali, do jeito dele, com Bacana. automação e tal, com IA, e vai lançar a extensão, pegando um nicho que tá em alta, né? Então a Sim. gente dá esse suporte também, de entender o mercado, as oportunidades, o que fica viável para você fazer com as extensões e com a pós-graduação, né? Mas legal, Bom, professor. muito bom. Obrigado aí pelo papo, né?
Obrigado. Muito obrigada, viu, Pablo? Acho que foi um papo bem interessante, né, Rafa? Demais. Pelo menos agregador pra mim, não sei se pra Não, você. total. Não conhecia esse nicho, Uhum. confesso. Ó, tive uma experiência na minha vida onde eu precisaria saber melhor sobre isso. Não, cara, e deu problema, porque assim, olha o BO. O meu voo era 2 horas da tarde, eu cheguei 1h30. Ok, Sim. tranquilo. Aí deu problema lá com essa carta de documentação. Liguei pra minha namorada e falei assim: manda uma moto com meu documento urgente, senão eu vou perder o voo. Ela, tá bom, que aeroporto que você tá? Tô em Guarulhos. Eu tinha ido pra Congonhas, só que eu tinha Caramba. esquecido. No costume de sempre estar em Guarulhos. Aí mandou. E eu lá, E lá. esperando. Aí deu meia hora, que era o horário do voo. Eu liguei, pô, cadê o cara? Onde tá? Fazendo esse rastreio. Na hora que eu vi, o cara tava lá, indo pra Guarulhos e eu em Congonhas. Falei, Caramba. que B.O. que isso B.O. aí. Isso, assim, essa preocupação, ela tem que ser mais forte na sociedade. A gente continua tendo um problema de falta de memória, de falta de valorização da preservação como um todo, do patrimônio nosso, cultural. A gente vê aí museus fechando, bibliotecas Nossa, esse é um ponto fechando. bem... Questões assim que a gente pode colaborar e contribuir a partir dessa ampliação do Nossa, nível de consciência, total. né? Em relação Tentar a esse preservar assunto. nossa história, né? Exatamente. Essa conscientização, ela tem que acontecer, né? Porque pra mim, acho que dentro da sociedade e das empresas também, todo mundo precisa disso. Sim. Você vê o papel assim por trás desse profissional, que é justamente nessa direção. Se você quer fazer uma pesquisa hoje, por exemplo, uma carta de Perovaz de Caminha, né? A carta de Perovaz está preservada, né? Num arquivo original. Se a gente deixar para as pessoas verem essa carta e pegarem, já não existiria mais. Então, a digitalização, ela possibilita o acesso, ampliar esse Exato. acesso. E isso é muito legal, porque qualquer lugar do mundo que você tiver, você acessa. Perfeito. Ela garante também a preservação do original para a história, para a cultura. Agora, onde você vai acessar essa carta? Você vai dar um Google lá e o primeiro resultado é o que o brasileiro faz, né? Sim. Mas como é que eu garanto que esse documento é o original? Esse documento é o documento fidedigno para eu fazer uma pesquisa acadêmica de mestrado, doutorado? Então, aí você tem os repositórios digitais, o local que você armazena isso. Aí entra também uma questão de... Não é qualquer site. Não é qualquer site, Exato. entendeu? Então, isso também... E é muito natural confunde nosso, muito né? o brasileiro, né? É. Que às vezes o brasileiro dá um Google e acha Sim. que tudo que tá lá é verdade, Não, e né? o cara abre um Exatamente. podcast falando sobre uma nova teoria dele. Exato, É. é isso. Embasada naquilo ali. E a própria inteligência artificial alucina, às vezes, e vai nessa direção também. Exato, É. exatamente. Traz uns dados ali que não são comprovados, né? Aham, exatamente. Mas muito legal, muito obrigada, viu, Pablo, ter Nossa, vocês obrigado aqui. a vocês. Muito obrigada, Rafa, pela participação. Imagina, aí. imagina. Foi ótimo papo. Ótimo mesmo. E você quer fazer a chamada para o pessoal clicar aí no nosso Isso aí, podcast? pessoal. Então, mais um episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. O professor Pablo aqui trouxe bastante informação legal para você colocar no teu negócio também. Dicas excelentes aí sobre pós-graduação. É um case de sucesso que a gente tem aqui na VUMP. Então, que vocês consigam aí usufruir das coisas que ele passou aqui. Deixem um like, compartilhe com o pessoal. Professor, quer deixar suas redes sociais e um recado final para o pessoal? Deixa aí o Pablo.Soledade. Vocês me acham tanto no YouTube quanto no Instagram. E só agradecer a vocês, pedir realmente aí que vocês sigam essa direção de buscar conhecimento, mais informação com a VUMP, caso queiram aí abrir um curso de pós-graduação ou de extensão reconhecido pelo MEC, que isso vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Mais uma vez agradecer a vocês. Isso aí, professor. Valeu. Obrigado aí, valeu demais, Mari. Obrigada. Obrigado. Obrigada, É Rafa. isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.